Boa noite, meu nome é Zila Costa Silva e este é o Jogo do Poder. O programa desse sábado é um programa especial, um programa diferente. Nós vamos examinar a situação do cárcere aqui na Bahia. Nós vamos fazer isso porque acabou de ser lançado um documentário feito pelo cineasta José Carlos Torres, com quem a gente vai conversar daqui a pouco, sobre o cárcere, a situação do cárcere e a situação penitenciária na Bahia. Nós vamos entrevistar essa noite Luz Marina Silva, que é diretora da Penitenciária Feminina, e nós vamos conversar com Everaldo Carvalho, que também é um sociólogo e especialista na área. Agora conosco, Luz Marina. Boa noite, Luz Marina. Como é que vai? Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Zilan. Tudo bem? Tudo Obrigada ótimo. Pelo convite. Luz Marina, você já é a diretora da Penitenciária Feminina já há algum tempo. Você é uma pessoa de muita experiência. E nós temos aí algumas opiniões, sobretudo as opiniões do povo. Antes de a gente começar a bater um papo, eu gostaria que a gente escutasse a opinião do povo sobre a situação penitenciária, né? Roda aí a opinião do povo sobre a situação penitenciária. Eu acredito numa sociedade sem prisões. Eu acho que é possível, acho que a gente tem exemplos históricos nas sociedades tradicionais, você olha os registros históricos, existiam sociedades sem prisão. E, infelizmente, nossa sociedade ela tem prisões devido ao modelo estrutural que tem, de propriedade, de exclusão. Então, eu acho que a discussão das prisões ela é mais do que a fuga dos detentos, né? O penitenciário eu acho que deixa a desejar, né? Realmente tem situações subhumanas, né? Nas penitenciárias. Mas, por outro lado, deveria ter mais severidade na vigilância para impedir fugas e tudo mais, entendeu? Eu acho que a gente tem essa deficiência nas penitenciárias. Pois é, Luz Marina, nós vimos agora o que é que o povo diz sobre a situação penitenciária. Mas você que é uma pessoa de dentro da casa e tem uma experiência enorme, o que é que tem a nos dizer sobre isso? Então, o Conjunto Penal Feminino, da qual eu sou diretora, eu já tenho 7 anos na gestão, mas eu sou agente penitenciário há 27. Então, nós inauguramos aquela penitenciária e já viemos desenvolvendo um trabalho lá. E eu sempre tive aquela minha ideia de ressocialização. Apesar do que as pessoas não acreditam, mas eu acho que bandido bom, bandido morto, para mim, essa máxima não acontece. Eu sei que no Brasil não tem pena de morte e eu sei também que a prisão não é perpétua. Então, eu procuro trabalhar o máximo esse ser, humanizá-lo, não embrutecê-lo, porque eu sei que ele vai ser reinserido na sociedade. E aqui fora, quem paga a fatura desse cartão somos nós. Então, a minha proposta ali dentro é que eu possa minimizar ao máximo aquelas mulheres lá dentro. Muitas vezes, se você chegar na penitenciária, você vai ver pessoas que têm uma história de vida. Eu não quero, com isso, fazer apologia ao crime. Mas eu entendo também que muitas estão ali porque não tiveram a oportunidade, certo? E agora, eu também acho que a sociedade aqui fora, a sociedade civil também não oferece essa oportunidade. Então, eu clamo, peço ajuda à sociedade, chamo as faculdades para ir na minha unidade, para ver o trabalho que a gente desenvolve lá dentro. Porque precisamos, sim, essa mulher vai ser reinserida. E se ela não tiver essa oportunidade, ela vai bater na minha porta, na sua, das pessoas, e não vai encontrar um trabalho. Mas vai encontrar o traficante na esquina para oferecer a droga. E ela voltar a gerenciar esse tráfico. Hoje, normalmente, a maior parte dos presos hoje no sistema penitenciário baiano é ligada ao tráfico de drogas, não é isso? Eu tenho 116 presas hoje, 57 no tráfico. Ou seja, mais de 50%. Bom, então isso significa então que é uma coisa, se resolver o problema do tráfico de drogas ao usuário de drogas, resolve essa massa de presos. Isso. Aí, resolve o problema deles, né? Porque eu também entendo que a mulher nem se destaca assim no crime, entendeu? Eu costumo dizer a elas lá, não tem nenhuma Fernandinha Beiramar lá dentro, não tem essa com esse empoderamento todo. Muitas vão por causa dos maridos, ou porque o marido foi preso, ela tem que dar continuidade ao sustento, mas eu não vejo aquelas que, não vou dizer que não tem aquelas que querem se destacar no mundo do crime. Mas a maioria das vezes elas estão lá por causa de marido e de filho. Agora, Luz Marina, uma das coisas que eu achei interessante nesse documentário é que existe efetivamente uma situação de gênero muito clara dentro da penitenciária. Ser mulher detenta
é um problema, não é? Um problema gravíssimo, gente. Mulher tem TPM, mulher tem sensibilidade aflorada, mulher é mais emoção do que razão. Então dá muito trabalho a nós, funcionários, lidar com essa situação, porque é muito difícil. A mulher encarcerada, ela não consegue, como elas dizem mesmo, a cadeia pesa. Entendeu? Então é muito mais difícil. Aí você tem que pensar, aí ela pensa no filho, ela pensa na mãe. A mulher abandonada no cárcere, a visita é pouquíssima. Hoje a gente fica procurando medidas alternativas para que essa mulher não sofra tanto abandono lá dentro. Os filhos não vão visitar? Poucos. Muitos não têm condições, muitas são do interior, a família não tem condição para vir até Salvador. Então, a visita é muito pouca, diferentemente da masculina. Isso porque só tem um presídio feminino na Bahia inteira, que é o seu, né? É, o Conjunto Penal Feminino. Agora que em Vitória da Conquista vai inaugurar um separado. Porque nas unidades do interior são unidades mistas, entendeu? Então, tem o pavilhão feminino e o masculino. Então, a única genuinamente feminina é o Conjunto Penal Feminino e no HCT também, que tem uma ala só de mulheres. Do ponto de vista da logística, obviamente tem algumas diferenças, né? Por exemplo, tem que ter o conjunto de higiene. No conjunto de higiene precisa de determinados apetrechos que os homens não utilizam, como, por exemplo, os apetrechos da menstruação, né? Isso, absorvente, né? Hoje já faz parte do nosso kit. Que toda semana, toda quinzena, elas recebem um kit para higiene pessoal. E antes não tinha o absorvente, né? Foi inserido e esse absorvente já faz parte. O barbeador, que a gente recebe doação. Então, hoje já se insere também a fralda descartável para o bebê, o leite NAN para aquelas mães que não podem amamentar. Todo um processo. Porque o bebê também acompanha a mãe durante o período. Isso. E o que acontece do período que ele não pode... Quanto é o tempo? Uma mãe é grávida, ela foi penalizada, ela está cumprindo uma determinada pena. Ela dá à luz ao filho na penitenciária. Quanto tempo esse menino fica com ela? Ficam 6 meses. E aí, no final de 6 meses, que é a fase de amamentação. No final desses 6 meses, chamamos a família, se ela tiver por perto, para ver se vai acolher essa criança. Se não tiver, temos a creche, que é dentro do terreno do complexo penitenciário, onde essa criança pode ficar. Mas, de qualquer forma, ela é separada do filho aos 6 meses? Eu, às vezes, levo 8, vou deixando um pouquinho, porque é muito duro quando separa. Também já aconteceram casos da mãe querer separar logo com 3, 4. Porque ela disse que se for deixando mais, vai ser muito pior. Então isso é uma realidade muito dura para a criança e também para... A criança acaba sendo penalizada intrinsecamente em razão do ato da mãe. E aí eu hoje luto para que a lei prevaleça, porque existe uma lei, agora de 2011, se eu não me engano, é de 2006, que outras medidas cautelares diversas da prisão. Então a mãe gestante, ela é contemplada quando a gravidez dela é de risco, ou então, a partir do 7º mês de gravidez, ou 6º do bebê, essa mãe pode receber a prisão domiciliar. Luz Marina, nós vamos continuar nosso bate-papo aqui no próximo bloco, voltamos já já. Tá bem. Aguarde o nosso bate-papo com Luz Marina, diretora do Penitenciária Feminina. Voltamos num segundo. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando sobre o cárcere, sobre a situação carcerária na Bahia. Nessa parte do programa, conversando com Luz Marina Silva, que é diretora do Presídio Feminino. Luz Marina, a gente teve uma ideia geral, mais ou menos, do Presídio Feminino no primeiro bloco. Mas agora eu queria saber, quais são os problemas efetivos que existem hoje no complexo feminino? Pois bem, o Conjunto Penal Feminino, ele hoje está aquém da sua capacidade. Tem a capacidade de 132 internas, hoje eu tenho 116. Porém, eu acho que a mulher é sempre relegada ao último plano. Então eu luto, levanto a bandeira daquelas mulheres, porque eu costumo dizer que a mulher é a terceira pessoa depois de ninguém, principalmente a mulher encarcerada. Então, eu participo de conferências livres de política para as mulheres, de conferências livres de saúde, para inserir essa mulher nesse contexto. Quando foi a presidenta Dilma, na época, assinou a lei de mulheres privadas de liberdade, ela contempla na lei,
Então, a gente está procurando algumas assistências, algumas ações para inserir essas mulheres nesse contexto. Quais são elas? Melhoria da saúde, a educação, o trabalho, que lá na penitenciária feminina nós já tivemos fábricas trabalhando lá dentro. Hoje nós não temos, diferentemente da penitenciária Lemos Brito, que continua tendo. Então, a luta é que elas tenham o mesmo direito, entendeu? Porque a gente sabe que o trabalho, elas lá trabalhando, elas vão aperfeiçoar na profissão e depois sair e vai ser mais fácil ela não voltar a delinquir. Então, eu tenho problemas também de indisciplina, que a mulher é muito estressada. Então, eu não vou lhe dizer que é uma coisa fácil. Agora, tem muita revolta na sua penitenciária? Ou na linguagem da penitenciária, a sua penitenciária já virou? Já virou. Agora, é assim, eu costumo dizer a elas que a minha arma é o diálogo. Então, quando elas estão se amotinando, eu prefiro entrar e conversar. E digo a elas, eu estou tentando, a gente está tentando melhorar a vida de vocês aqui dentro. Elas reclamam da comida, elas reclamam da falta de médico, entendeu? Mas tem as escolas, tem uma equipe de saúde, agora médico não tem todo dia. E aí, quando elas se veem, quando chega na hora da grade, 16 horas, é a pior hora. Aparecem todas as dores, todas as angústias, todas as ansiedades. Mas a gente sabe que é daquela horário da tranca, entendeu? Tranca 16 horas, só abre no outro dia de noite. 7h40. Não, mas Outro elas dia saem. de manhã. Elas saem para a escola à noite. Tem um grupo que sai. Que tem educação de jovens e adultos, turmas de EJA, e tem um turno da manhã, da tarde e da noite. À noite sai o ensino médio. Entendeu? Então elas estudam. Agora, uma das questões que a gente vê nessa situação da mulher é efetivamente a falta depois da reinserção dela na sociedade. Vocês não têm nenhum programa hoje que faça isso acontecer? É isso. No Conjunto Penal Feminino, nós estamos institucionalizando agora a porta de saída, que é o PROMAI, fazendo, quando ela está, nós sabemos que ela está próxima da progressão do regime, aí nós chamamos, onde está marcada a audiência admonitória para ela sair, e vamos fazendo alguns encaminhamentos. Por exemplo, aquela usuária de drogas, vamos encaminhar um CAPS-AD. Os programas sociais, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, difícil, mas o Bolsa Família. Nós inserimos também, estamos buscando parcerias para inserir em alguma atividade remunerada. Eu sei que o trabalho formal vai ser difícil, mas às vezes a gente consegue um carro de cachorro-quente, um carro de água de coco, para elas pelo menos estarem no mercado informal. A senhora acha que a população normalmente tem uma posição muito cruel em relação àquele que peca, àquele que delinque? Isso. A senhora não comunga com essa opinião, né? Não, eu acho, é como eu disse, que a prisão não é perpétua e eu tenho que colocar esse ser de volta para a sociedade. Então, eu não posso discriminar, estigmatizar, hostilizar esse ser. Mas a senhora tem uma experiência de contato com ele. A senhora não diz que essa pessoa é uma pessoa intrinsecamente malvada e que não merece retornar à sociedade, né? Não. Claro que eu tenho pessoas ali dentro que eu sei que por mais que a gente lute, vai ser difícil. Mas eu também nunca perco a esperança, eu não desisto delas. Eu aposto. E o que a senhora acha que a sociedade do lado de fora como é que essa sociedade tem que enxergar essa mulher que passa por esse processo penal dentro da detenção feminina? Tem que mudar a visão, é por isso que eu chamo para conhecer, tem que mudar. Às vezes eu convido as faculdades e eu digo logo aos professores, olha, não venham para cá pensando que vem para o jardim zoológico, que vai encontrar feras enjauladas. Aí eu levo para o pátio comigo, entendeu? Porque se tiver essa ideia, não consegue. Então tem que desmistificar essa ideia de só ter lá pessoas feras que só vai acabar com tudo, que são muito violentas, são muito agressivas. Tem, mas a gente tem que mudar essa realidade. Então eu conclamo mesmo a sociedade que pare de pensar assim, porque não temos jeito a dar. O jeito é retornar ao convívio. Nós estamos vendo aí o aumento da violência. Nós estamos vendo que a mulher toda hora está sendo colocada dentro do cárcere. Toda semana nós vemos nas redes sociais, na televisão, as mulheres cometendo delitos.
Às vezes até por falta de oportunidade. Às vezes é porque quer ostentar mesmo, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e elas querem também, entendeu? Então, passa por cima de paus e pedras para poder ter. E eu digo sempre a elas, o importante não é ter, o importante é ser. Então, a gente tem que priorizar o ser. Vamos melhorar esse ser. Mas a maioria das pessoas que estão dentro da sua penitenciária, a senhora pode dizer que são seres humanos decentes? São seres humanos. Por isso, eu acho que tem que ser tratado com dignidade. Eu digo a elas, vocês perderam a liberdade, a dignidade nunca. E aí eu penso que elas têm que estar resgatando essa dignidade, através de mim, através do trabalho que eu desempenho lá dentro. Entendeu? E essas pessoas, essas mulheres que a senhora diz que quase não tem jeito, mas que a senhora não perde a esperança, essa violência e essa criminalidade interna, ela vem dela mesma ou foi produto da sociedade que a gente vive? Pronto, eu acredito que foi produto desse meio, dessa sociedade que embruteceu esse ser, entendeu? E qual é a solução para essas pessoas? A falta da família, a falta de não ter um apoio de ninguém, de não ter recurso para nada, de ser abandonada, de ser morador de rua, entendeu? De ser usuário de cracks, de ser usuário de drogas, que são doentes. E aí eu acho que precisa de ajuda, entendeu? Mas eu ainda digo, não desisto. Hoje mesmo tive um probleminha com uma delas, que está muito agressiva, mas eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa mulher? Entendeu? Mas a gente, Luiz, não pode não, tem que ter calma, vamos ver. Entendeu? É como eu digo, não desisto delas. Mas não desista mesmo não, porque o ser humano merece todo o nosso apoio para se transformar efetivamente no seu maior produto para a sociedade, para que ele contribua e cresça com a sociedade. Eu acho que a senhora está fazendo um bom trabalho e eu gostaria de parabenizá-la por isso. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu quero dizer também, agradeço o convite e digo que eu clamo, eu sei que é difícil, mas eu chamo a sociedade civil para que nós não provoquemos mais no país um depósito de gente. Né? Isso a gente vai continuar conversando no próximo bloco. Voltamos logo conversando com o Everaldo Carvalho, que é sociólogo, falando sobre o cárcere na Bahia. Não perca, voltamos já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a situação do cárcere na Bahia. Nós conversamos com a diretora do Presídio Feminino, Luz Marina Silva, e agora vamos conversar com o Everaldo Carvalho, que é uma pessoa com mais de 27 anos de experiência no sistema penitenciário, já foi diretor da penitenciária Lemos Brito por mais de 4 anos, ou seja, uma pessoa que tem total conhecimento sobre a situação carcerária masculina. Boa noite, Everaldo, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Ilan. Prazer meu estar aqui com você, participando desse bate-papo sobre a área prisional. Antes que a gente comece o nosso bate-papo, vamos ouvir um pouco qual é a opinião do povo sobre a situação das penitenciárias e sobre a situação da pena efetivamente que são aplicadas às pessoas. Vamos ouvir o povo. Sim. Há um dito popular que diz que bandido bom é bandido morto. O que você acha disso? Não, acho que bandido bom é bandido preso. Eu penso assim. Que a gente não pode fazer justiça apenas para as mãos, não. Tem que deixar que a justiça mesmo dê o parecer deles final, né? Dependendo da situação, do que eles fizerem, morte. Dá menos trabalho, né? Sociedade. Pois então, Everaldo, agora que a gente ouviu a opinião do povo, o que é que você tem com sua experiência a nos dizer e acrescentar? Essa frase, bandido bom é bandido morto, Zilan, é uma frase que ela é bastante emblemática. E ela persiste na história, mesmo sendo uma frase que remete a uma concepção de direita, uma concepção mais radical. Mas ela nos obriga a fazer um reexame em relação a que bandido nós queremos matar. E parece que no plano individual está se discutindo esse bandido, aquela pessoa que comete um ilícito, não fazendo dosimetria de que magnitude esse ilícito. Mas nós não nos gostamos como realizamos um mau ilícito, queremos matar essa porção nossa de cometer um ato que não é um ato digno. Se nós percebermos no documentário do José Carlos, quando trabalha o cárcere, nós vemos os internos falando sobre os seus delitos e eles se penalizam.
Eles, como ser humano, também estão mal com o delito que cometeram. Então, me parece que eles também querem, simbolicamente, acabar com aquele bandido que pode estar nos seus atos. Mas, do ponto de vista coletivo, eu acredito que nós já passamos por essa fase. A fase da vingança, a fase de matar o bandido. Isso era nas sociedades mais tradicionais. Com o marco civilizatório que se discute que não é mais plausível a vingança, e sim fazer a justiça, eu acho que essa frase já está a ponto de não ser mais discutida efetivamente como uma ideia a nós colocarmos em prática. O Brasil hoje, ele passa por uma quadra complicada da sua história. Ele efetivamente, nós estamos percebendo uma certa raiva, uma certa energia negativa na coletividade. E essa raiva, obviamente, passa por todos, inclusive os políticos, que todos querem na cadeia. Ou seja, existe uma vingança, essa raiva gera uma vingança muito grande da população, em geral, que se sente muito insegura também. E como é que você vê essa dicotomia entre como as pessoas se sentem cercadas e cerceadas na sua liberdade de vir pelo medo, e os detentos que lá estão, por exemplo, na sua ex-penitenciária, que é quando você foi diretor da Lemos Brito? Pois é, quando a gente tem os modelos que parece que não estão dando certo, que nós temos as instituições que aparentam grau de legitimidade, mas que no fundo o que parece que aqueles que deveriam estabelecer a boa ordem pública estão fazendo mal feito, gera um sentimento de discórdia da população, de que de fato estou sendo enganado. E quando estou chateado por estar sendo enganado, eu quero responder à altura àquela enganação. Aí vem todo o sentimento da sociedade de que é preciso responder à altura àquilo que me praticaram. E não é bom isso. É preciso que nós consigamos sair desse patamar de desconfiança das instituições e nós avancemos para dar uma tranquilidade. De que forma vamos restabelecer uma nova ordem, um novo consenso social para que a gente possa acreditar de que aquelas coisas estão dando certo e que as instituições estão fazendo o que deve ser feito. Nessa linha, quando nós pensamos na penitenciária e na área prisional, dá também esse entendimento de que o cidadão de bem está cercado por indivíduos que cometem delito, que tem uma punição que não é a altura dessa punição, e ao chegar na penitenciária, ao invés de ser penalizado à altura, eles estão de fato tendo benefícios que às vezes não é alcançáveis por uma parcela da população. É esse o problema, porque a população entende que cometer um delito tem que ser punido. Mas, repito, além da punição, que não é mais vingança, é a perda da liberdade temporariamente, ainda há uma outra obrigação da instituição prisional, que seria, Zilan, estabelecer o retorno do indivíduo ao convívio social. Mas isso praticamente não é possível. Esse retorno, essa ressocialização, parece que é um objetivo utópico. Mas está colocado na lei de que nós não podemos deixar o indivíduo dentro de uma área prisional sem estabelecer programas efetivos para que ele tenha ferramentas para tentar voltar a viver em sociedade. Porque, na realidade, inclusive um grande penalista brasileiro escreveu no livro dele há alguns anos atrás que a penitenciária é a universidade do crime. E essa frase, ela proliferou. De fato, muitas pessoas entram na penitenciária por crimes muito simples, vamos chamar aqui muito simples no sentido entre aspas, em relação à sua gravidade, e acabam se envolvendo em coisas muito mais graves depois. Sim, é o nosso problema. Quando você não tem um substituto para a punição daqueles que quebraram a ordem de convivência social, você ainda mantém a instituição prisional ainda como a solução ainda majoritária. Ou seja, você é a favor de a gente separar os presos ou os delinquentes por delito. Ou seja, para os mais graves somente a prisão e para outras maneiras alternativas, é isso? A lei de execução penal já prevê isso. Separar o preso a partir do seu perfil delituoso. Qual é o problema do Brasil? Nós somos hoje a 4ª população carcerária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos, que tem mais de 2.600.000 encarcerados, a China com 1.600.000, a Rússia com 650.000, o Brasil já ultrapassou os 600.000 encarcerados. E a ideia, e o que parece, nós estamos avançando para nos tornarmos o terceiro até o segundo
país que mais encarcera no mundo. Então você tem uma superpopulação carcerária que acaba inibindo os esforços da instituição de separar o indivíduo por perfil delituoso, para que você tenha programas efetivos para dar o tratamento específico de acordo ao perfil dele. Se aquele indivíduo ele é uma liderança negativa, que está corrompendo, está capturando outros indivíduos para cometer delitos de gravidade maior, isolá-lo e dar um tratamento daqueles que nós conhecemos como RDDs, como as unidades especiais disciplinar, e aquele indivíduo que tem um perfil que poderia já ser resgatado, tem um esforço institucional para resgatar esse indivíduo. É preciso que avancemos no Brasil para conseguir fazer isso. Everaldo, é interessante o que você falou, mas nós vamos continuar no próximo bloco. Então, voltamos já já aqui no Jogo do Poder, falando sobre o sistema carcerário baiano, falando sobre a pena e as detenções. Voltamos já já aqui no Jogo do Poder. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre o cárcere, falando sobre a situação do cárcere baiano. Isso muito provocado pelo documentário de José Carlos Torres, que fala sobre esse tema, que é o documentário Cárcere. Nós estamos conversando agora com Everaldo Carvalho, que é especialista na área, com mais de 27 anos de vivência na área penitenciária. Everaldo, nós fizemos um bate-papo no primeiro parte de nossa conversa, mas eu tenho uma pergunta para você. Por que 80% dos detentos da penitenciária são afrodescendentes hoje? Está muito relacionado com o nosso processo escravocrata no Brasil. Se nós pegarmos esse processo de evolução histórica do sistema penitenciário baiano, quiçá brasileiro, após o processo escravocrata no Brasil, você não tem um processo efetivo de políticas públicas para você inserir essa população na sociedade. Esse é um problema que precisa ser discutido de frente. Ou seja, mas a maioria da população na Bahia é de negros. Não sem razão, a maioria de negros estão também dentro dos cárceres. Mas a maioria de negros dentro dos cárceres, mas não é na esfera do poder. Então há um problema, o que parece que o chicote punitivo do Estado, ele escolhe uma parcela específica da população para criminalizar. Não estamos falando que é preciso ter punição para uma outra parcela da população, mas é preciso que a gente atenda essa população que estão nos estratos inferiores da sociedade para que ele tenha condições educacionais, de acesso à educação, de acesso à saúde, de acesso a bens, de acesso à empregabilidade, para que ele possa, de fato, ser cidadão de primeira classe e não estar infestando os nossos presídios. Por essa razão, a gente entende que a criminalidade da sociedade não é ligada à pessoa, mas sim à sua condição sociocultural? O flagelo humano, eu diria. Eu acho que o flagelo humano é uma usina geradora de desesperança. Não digo sim a pobreza, mas o flagelo humano. A condição de cidadania muito abaixo de uma razoabilidade. Então acaba a criminalidade sendo uma estratégia de sobrevivência? Seria o desespero. Seria uma estratégia de você sobreviver mesmo no flagelo. E aí vem a minha pergunta seguinte, que é a situação das organizações criminosas. Esse sujeito que pertence a uma organização criminosa, ele já é mais profissionalizado. Já não podemos considerar isso como uma estratégia pura de sobrevivência. Não, aí se nós pegarmos, perfeito, se pegarmos a origem dessas chamadas gangues criminosas, nós vamos ter que retornar ao tempo da época da repressão militar, quando surgiram os chamados falanges de comandos vermelhos, quando o Brasil era polarizado com a ideologia socialista do vermelho da Revolução, né? E os presos políticos já chegaram aos cárceres do eixo Rio-São Paulo. Nós sabemos que os presos políticos, né, os chamados revolucionários ou subversivos, como assim falava os membros do regime militar, ao cair nos presídios comuns, né, com o discurso da revolução, do referencial marxista, acabou contaminando ou emprestando esse discurso para os elementos que lá estavam. Para aqui nós temos o nascimento da Falange Vermelha, do Comando Vermelho, e mais adiante, na década de 90, nós vemos como o PCC, ele acaba herdando essa discussão e estabelecendo uma interlocução aonde o Estado não chega.
O Estado não chega nos bairros e nem no morro do Rio de Janeiro para prestar serviço de primeira ordem. O Estado não acaba não chegando no Nordeste, nos nossos espaços subalternizados da periferia. E alguém assume esse papel. E nos nossos cárceres também aconteceu isso. Alguém assume esse papel de ausência do Estado e acaba profissionalizando uma contraofensiva do que ele chama de Estado opressor, de Estado que está relegando essa população ao nada. Hoje o nosso penitenciário contém todas as organizações criminosas dentro dele? Em todos os presídios do mundo, você vai ver forma de organização. Nós pegarmos os presídios dos Estados Unidos, eles se organizam de que forma? Entre os negros, os brancos e os hispânicos. Esse é o referencial de organização. A identidade deles se referencia pela questão étnico-racial. Se pegarmos na Argentina, eles podem se organizar a partir do perfil delituoso. E no Brasil, eles se organizam a partir das chamadas gangues prisionais. Você tem dezenas de gangues prisionais. No Rio de Janeiro, você tem a predominância do PCC em São Paulo. E no Nordeste também, essas gangues acabam entrando nesses espaços, agindo na falência do Estado e não tem uma presença mais firme por conta da superpopulação carcerária. Relativamente recente, nós tivemos diversas revoltas prisionais, com pessoas sendo assassinadas, decapitadas e aquele horror que foi televisado para todo o Brasil. Na Bahia não teve isso. Por quê? Houve alguma ação específica de amenização? O que é que aconteceu de diferente aqui na Bahia? Há diversos estudos que tentam elucidar essas questões. Uma análise que se aproxima da realidade da Bahia não está no cenário desses morticínios e cabeças decepadas que nós vivemos no norte e no nordeste do país, exatamente porque naqueles espaços essa modalidade de disputa foi por conta da distribuição de drogas entre o PCC e outras organizações. Como o PCC ele não teria uma presença orgânica na Bahia para a disputa dos espaços da chamada vendagem de drogas, então isso não chegou por conta disso. Então não há interesse orgânico do PCC aqui dentro. Então foi por acaso, então? Esse é um dos elementos, porque a realidade é tão complexa. Essa é uma das questões. Mas me parece que, por esse aspecto, dessa disputa violenta, do controle da emissão de drogas, que o PCC estaria envolvido disputando com o Comando Vermelho, essa realidade não é de Salvador, não é da Bahia. Agora vamos aí, uma pergunta que eu também fiz à diretora Luz Marina, é a situação dessa pessoa que efetivamente está lá no cárcere. É um sujeito mau? Não diria dessa forma. É um sujeito, é um indivíduo, que se você puder fazer um trabalho individualizado, com uma porção majoritária deles, é possível resgatá-lo. Você acha não que... é fácil. Não é fácil. Mas é possível resgatá-lo. Por quê? Qual é a concorrência que a gente tem do bem para o mal? Se é possível separar dessa forma? As circunstâncias que eles têm na vida. Eu diria que o Estado, quando esse indivíduo ele sai do cárcere e retorna para o convívio social, ele vai ter lá, nesse convívio social, todas aquelas informações, eu diria, e aqueles instrumentos que levaram ele a cair dentro da cadeia. Se o Estado não tiver ali para suprir a ele com as carências que levou ele a cometer o delito, ele poderá voltar a cometê-lo. É por isso que tem que ter políticas públicas dentro da prisão e políticas públicas de tentativas de não cometimento do delito. Ou seja, tem que ter o combate contra a criminalidade e políticas públicas de prevenção a essa criminalidade, quer seja dando emprego, dando renda, e o Estado precisa chegar mais nos bairros populares para que a gente possa ter um mapeamento dos problemas que acontecem lá. Esse programa aqui é importante, porque esse programa aqui está tratando de uma questão, problemática da sociedade, que é a questão do encarceramento humano, né? Que aflige a população diretamente, que as pessoas estão sendo roubadas nos pontos de ônibus, estão sendo roubadas nos ônibus, estão roubadas nos bairros populares, tem medo de chegar às ruas, e é preciso ter um mapeamento mais honesto do X desse problema.
Everaldo, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui com o nosso programa, mas infelizmente nós vamos continuar no próximo bloco conversando, ou felizmente, com o diretor cineasta do documentário Cárcere. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço a você, agradeço a população que nos está nos assistindo e conclamando que todos reflitam, né, e busquem saber como anda a área prisional, porque é de suma importância que todos estejam envolvidos nessa problemática. E gostaria que todos também assistissem a esse filme maravilhoso, O Cárcere, do cineasta José Carlos. Muito obrigado pela sua presença. Voltamos aqui no Jogo do Poder, conversando com o cineasta José Carlos Torres. Logo, logo, voltamos já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite sobre a situação do cárcere baiano. Conversamos com a diretora Luz Marina, diretora do cárcere feminino, e conversamos também com o Everaldo Carvalho, que durante muitos anos também foi diretor do presídio Lemos Brito aqui em Salvador e é um funcionário com mais de 27 anos de experiência na área carcerária. Agora chegou o momento de falar com o cineasta, o autor do filme Cárcere, que é José Carlos Torres. Boa noite, José Carlos, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. Boa noite, Silan, obrigado pelo convite. Eu acho que essa é uma oportunidade ímpar, né, de falar dessa experiência, que foi bastante rica e bem interessante. Mas antes de a gente conversar sobre a experiência em si, como é que é fazer um documentário na Bahia e etc., me diga, por que o cárcere e qual foi a origem dessa ideia? Bom, a origem do filme é bem interessante, porque eu fui a convite de um amigo para conhecer um trabalho por ele realizado lá dentro, que é o artista plástico Eliezer Nobre. E chegando lá, me impressionou o trabalho que ele vem desenvolvendo junto àquelas pessoas e também a história de vida daquelas pessoas que estão ali dentro. E aí eu pensei, poxa, por que não fazer um filme contando a história de vida de cada um e a partir daí a gente mobilizar em torno de uma discussão sobre o sistema prisional. Aí, conversando com o Everaldo Carvalho, que na época era o diretor de lá, eu fiz a proposta para ele, eu tive a ideia de fazer um filme, o que é que você acha? Ele falou, faça o projeto. Aí no dia seguinte eu estava com o projeto na mão, entreguei para ele, e aí a gente começou todo um processo de 1 ano para liberar a autorização, para poder entrar lá dentro, entrar é até redundante, mas para poder entrar e fazer as filmagens lá dentro, né? E o que acontece é que já estava para desistir, já estava com quase 8 meses de espera por essa autorização, e eu já estava para desistir de fazer o filme, quando me ligaram e disseram, você não vai gravar não? Eu falei, não, vou sim, tem que gravar amanhã, porque senão você pode perder o bonde, ou seja, você pode não ter mais a liberdade de fazer o que você pretende fazer aqui dentro, aproveita a autorização. E aí eu corri para fazer as gravações, levaram 3 meses direto gravando esse material todo. Tá, e deu no que deu aí, que foi esse filme que está, graças a Deus, gerando um bom resultado em termos de debate, que é o objetivo do filme, né? Que quando eu fiz o filme foi justamente na intenção de promover um debate entre a sociedade e os poderes organizados, para que a partir daí surjam proposições, para que se faça alguma coisa para melhorar a vida de quem está lá dentro, trabalhando e cumprindo sua pena. Agora, do ponto de vista financeiro, como é que você realizou esse filme? Teve alguma ajuda de alguém? Até o momento não, vai ter, espera. Na verdade esse filme ele foi feito com recursos próprios, tá? Porque não tinha nem condição de a gente preparar um projeto, encaminhar ele para um edital, tá? Porque assim, eu tinha que aproveitar o momento. Eu não sabia se ia fazer o filme, porque como a gente encaminhou o pedido de liberação para poder ter acesso, poderia não ser aprovado. Então se eu fosse fazer a captação de recursos, como é que ia ficar? Então eu tive que aguardar essa liberação de acesso. Quando sai a liberação de acesso, então tem que gravar já. E aí eu tive que fazer todo o processo de gravação, tudo, editar o filme, e aí depois pensar em captação de recursos. Ou seja, eu fiz completamente... eu fiz o caminho inverso numa produção normal de um filme. Então a probabilidade de você recuperar o dinheiro que você investiu nesse filme é muito pequena. Sabe Deus. Agora, então você fez por diletantismo, você fez pela realização de uma obra. Agora me diga da sua experiência pessoal, o que você aprendeu convivendo com o cárcere durante 3 meses? Você praticamente viveu no cárcere durante 3 meses. Me explique isso aí. Primeiro eu quero voltar ao que você falou aí do diletantismo. Não foi por diletantismo, eu fiz por idealismo. Tá? Eu acho que a gente tem que fazer, como jornalista que eu sou e como cineasta, a gente tem uma obrigação a cumprir. Eu sempre questiono algumas pessoas e falo, qual é a função social da arte? É só a gente fazer filme de entretenimento? Eu não sou um cineasta de entretenimento. Eu sou um cineasta que faço
filmes de provocação social, que leve à reflexão. Então eu usei o conhecimento que eu aprendi enquanto jornalista e utilizei os conhecimentos que eu tenho como cineasta e fiz esse trabalho. Ponto. Tá? E daí o que vem a questão do financeira, isso ficou em segundo plano. Até porque eu acho que, nesse caso, a questão idealista, a questão do trabalho que a gente precisa fazer para que se transforme a sociedade, ele vem acima de qualquer coisa. Em relação à experiência que eu tive lá, ela foi muito rica. Porque, assim, ninguém imagina, eu nunca imaginava também que eu fosse encontrar lá dentro pessoas, como eu vi. A gente fala, uma das exibições que a gente fez na universidade, fala, porque no filme você só colocou branco. Tem um negro falando. Aí, por que eu não dei uma importância maior na questão do afrodescendente estar preso? Aí eu questionei, espera aí. Eu coloquei o branco lá, porque é um discurso muito comum, como vocês discutiram aqui dentro, de que o preso bom é o preso morto, o bandido bom é o bandido morto. E quando a gente começa a perceber que lá dentro tem pessoas iguais a gente, aí a coisa muda de figura. E isso gerou impacto nas pessoas que estão assistindo, que assistiram o filme. Igual a gente, você fala classe média e classe alta. Exatamente. Porque lá tem um tenente-coronel, tem uma defensora de animais que é da classe média alta. Quer dizer, tem pessoas que a gente jamais iria imaginar que está ali dentro cumprindo pena, né, diríamos por motivos banais. Né, uma foi porque estava defendendo o trabalho que ela desenvolve numa ONG e faltou dinheiro, ela se envolveu num crime organizado. Até aí, né, se envolveu, tem que cumprir o crime. Mas ela estava prestando serviço social. Então, quantas pessoas tem lá dentro, aqui fora, que prestam serviço e que a gente está no fio da navalha, pode pender para um lado ou para o outro? É só perder a cabeça, ficar nervoso demais e aí terminar fazendo uma bobagem e está lá dentro. E aí, quando é que a gente vai se preocupar com essa situação? Quando a gente tem alguém lá dentro, nosso, ou quando a gente cai lá dentro. E aí começa a mudar o discurso. Começa a ligar para um deputado, começa a ligar para alguém que possa interceder para que esses sujeitos que estão lá dentro da família dela, né, tenham um tratamento diferenciado. Só que vai se dar mal, porque o tratamento é igual para todo mundo ali. Até onde eu percebi, todo mundo tem que cumprir, porque existe um código lá dentro, esse código ele tem que ser cumprido, e se não cumprir, ele vai sofrer sanções. E isso serviu de reflexão. Né? Porque eu mesmo imaginava que eu passava ali na porta da penitenciária, eu falei, caramba, se eu passar daquele portão ali, o pau vai estar quebrando ali é o inferno. E quando eu entrei, eu vi, primeiro achei um lugar bucólico, assim, a gente entra, tem umas árvores, bonito o lugar, mas a gente sabe que lá dentro tem muito sofrimento. E não era como eu me imaginava, assim, vai ser um negócio... Não. Eu vi que lá está tudo organizado, as pessoas cumprem suas penas, as pessoas trabalham, as pessoas tem outras pessoas lá que se preocupam com o bem-estar de quem está preso e também com o bem-estar deles. Uma coisa impressionante que me ocorreu lá, assim, quantas pessoas tem lá dentro da penitenciária? Em torno de 1.500 no total. Cada pavilhão daquele ali tem 500, 700. Quando a gente vai olhar os agentes penitenciários que tomam conta daquela, são 4 ou 5, e eles fazem com carência de equipamento, com necessidades assim, eles são discriminados. Eu sou agente penitenciário, ele já é discriminado por ser agente penitenciário. Nós vamos continuar esse bate-papo, Zé Carlos, no próximo bloco, que eu quero explorar bastante esse tema. Voltamos aqui no Jogo do Poder com Zé Carlos Torres, já já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com José Carlos Torres, o cineasta que elaborou o documentário O Cárcere. Zé Carlos, nós fizemos entendemos o porquê que você fez o filme. Acho bom agora a gente ver um pouco do filme, que é o que eu gostaria de exibir agora no nosso programa. Telespectador, veja 1 minuto de O Cárcere.
Pois é, Zé Carlos, depois do telespectador ter essa visão do que é o documentário, me diga aí por que, como você falou no bloco anterior, que o carcereiro, o agente penitenciário, ele é discriminado por quê? Olha, eu falo isso porque existe um estigma no sistema prisional. Primeiro, um tema que ninguém fala. Tá? E quando você conhece uma pessoa, você trabalha onde? Eu trabalho na penitenciária, sou agente penitenciário. A pessoa já fica assim, já não quer muito contato. Isso já é uma forma de discriminação. Outra coisa, o agente penitenciário muitas vezes mora ao lado do bandido, ao lado do cara que está lá preso lá, e ele está correndo risco de vida. Então, ele não ganha de forma adequada para ter uma condição de vida melhor. Ele não tem, dentro de toda a estrutura, armas, instrumentos necessários para que possa, em uma rebelião, ele também se proteger. Tá? Ele fica de peito aberto ali. Ele é a ponta de lança do Estado. É ele que vai cuidar de todo o processo de ressocialização, que começa a dar o start de todo o processo de ressocialização. Então, se ele não tem uma preparação adequada, por incrível que pareça, a Bahia é o único estado no Brasil que não tem escola de agente penitenciário. O Brasil inteiro tem, mas a Bahia não tem. Para mim é um contrassenso. Eu acho que isso já deveria existir há muito tempo. Agora, Zé Carlos, uma coisa que você me falou no bloco passado, eu gostaria que você esclarecesse mais. Você disse que só colocou pessoas brancas no seu documentário. E os 80% da população carcerária que estava lá dentro? Você não quis retratar, não? Não, veja bem, eu procurei, por exemplo, tem uma pessoa lá do crime organizado que eu tentei entrevistá-lo. E fui até lá, no pavilhão, conversei com um representante, porque ele mandou um representante lá dele e disse que voltasse depois para saber se iria dar autorização ou não. E ele me disse, espera um pouquinho só que eu vou consultar a comunidade e aí a gente fala. Quando eu voltei, ele disseram que de jeito nenhum queria dar a entrevista, porque seria uma forma de bonde, seria o início para um bonde, para uma transferência. Bonde é a gíria uma transferência. Para que eles fossem transferidos da penitenciária para outro lugar. Exatamente. Então, o que acontece? E claro que a gente sabe que 80% quase ali são de afrodescendentes. Existe uma parcela grande de brancos, de classe média, né, como eu falo, igual a gente, né, porque quando a gente fala, a maioria que está lá, eles são pobres, eles não têm escolaridade, eles são pessoas que vêm de uma classe social, né, que não tem a nossa. E lá tem pessoas com classes sociais igual a nossa, ou até mais, de outra classe social. Então eu quis mostrar também que qualquer um poderia estar lá dentro. E por isso que no filme aparecem essas pessoas. Então o objetivo seu é humanizar. Exatamente. Dizendo, olha, né, é todo mundo que pode ir para lá. Exatamente. Porque até então ninguém pensa, não, eu não vou estar lá, deixa esses caras, eles vão morrer lá dentro, aí vamos tocar fogo e deixa lá o mundo acabar. Mas a gente pode estar lá a qualquer hora, qualquer momento, basta a gente cometer um deslize. E como é que foi o seu convívio diário lá na penitenciária? Zilan, tem uma coisa muito interessante comigo. Não é assim, eu não tenho medo, nunca tive medo, nunca. Pelo contrário, eu jamais teria feito esse filme se eu não obtivesse uma confiança das pessoas que eu conheci lá dentro. Jamais elas se sentiriam à vontade de falar o que falaram, jamais. Então, quando eu entro lá, eu me dispo de qualquer preconceito, de qualquer conceitos que eu venha a ter, de fulano é pobre, fulano é isso. Eu sou, para mim, igual a eles. Tanto é que no discurso que eu tenho com eles é um discurso igualzinho, coloquial, para que haja uma empatia. Né? E isso faz com que as pessoas fiquem mais à vontade e que fiquem. Tanto é que teve um determinado momento que eu estava dentro das oficinas entrevistando lá e que vieram em torno de 15 a 20 detentos presos lá que queriam dar o depoimento. Me procuraram porque sentiram, mas no início foi difícil, no início tinha muita rejeição, desconfiança, as pessoas estavam achando que eu ia fazer um filme que eu ia expor de uma forma desagradável a vida deles lá dentro, até mesmo dos agentes penitenciários, de outras pessoas envolvidas, ficaram desconfiadas, pois esse cara é jornalista, ele vai fazer um filme e para a gente vai ser complicado, vai expor a gente, então não quiseram dar depoimento. Você já exibiu o filme dentro da cadeia? Ainda não, porque a gente vai fazer um lançamento do filme lá na SEAP. Esse lançamento, a gente vai convidar, vai levar essas pessoas que participaram do filme lá para o auditório da SEAP, todas as pessoas que participaram do filme. Isso é uma contrapartida minha, um compromisso que eu assumi desde o início, né, de oferecer uma oficina de cinema para cada um. Tá? Porque eu acho que
eles precisam ter uma formação. Eu acho que o fato deles estarem discutindo como se fazer um filme vai dar abrir novos horizontes para eles, entendeu? E essas pessoas serão beneficiadas com esse trabalho. Tá? Então, a gente vai levar esse pessoal todo para fazer lá dentro. Agora, lá dentro da penitenciária, a gente ainda vai ver como é que vai fazer, porque tem assunto, tem temas que os presos colocaram, que eles se expõem, que pode ser que talvez seja meio complicado para quem está lá dentro enclausurado. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Me explique isso aí que eu não entendi. Não, tem uma detenta que ela fala, ela descreve como é que foi o crime dela. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, porque nem todo mundo sabe como foi, nem todas as companheiras dela sabem como foi esse crime. E lá dentro ela pode sofrer uma represália. Então, em proteção a essa pessoa, a gente não passa lá dentro. Porque tem um código de ética e de comportamento. De comportamento, interno, exatamente. Então a gente tem que ter responsabilidade. A gente não pode chegar lá e não está aqui, depois vai embora e deixa o pau quebrando lá, ainda pode sofrer represália. Ou pode não sofrer, mas é melhor a gente se precaver. Assim também como tem de outros detentos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Né? A gente sabe que há uma separação de artigos lá dentro, que não pode misturar um estuprador com alguém do crime organizado, porque se descobrir ele pode sofrer represália, pode até morrer lá dentro. Então tem uma série de cuidados que a gente precisa ter. É a justiça interna. Interna. Zé Carlos, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Jogo do Poder, mas infelizmente nós estamos chegando ao final do programa e eu gostaria de franquear os segundos restantes aqui do nosso programa para você. Eu gostaria de agradecer e falar que o filme ele vai entrar agora em junho, lá na Sala Valdo da Silveira, possivelmente a partir do dia 10 de junho, e no dia 30 de junho, lá no Museu de Arte da Bahia, na Vitória, às 18h30 vai haver uma exibição com um debate após a exibição. Então estão todos convidados. Divulgue esse filme, porque na verdade o objetivo do filme é fomentar um debate. Tá? O filme vai ser gratuito em todas as exibições. As pessoas que desejarem adquirir cópias lá no local, a gente vai disponibilizar também para que exiba nas suas famílias, que leve esse debate para a comunidade, para a sua escola, para a sua casa. A gente precisa difundir essa questão do sistema prisional. A gente precisa debater, trazer à tona o que acontece e quais são as proposições que a gente pode oferecer para que as coisas melhorem, tanto para quem está lá dentro quanto para quem está aqui fora. Porque o que acontece lá dentro é um reflexo de quem está aqui fora e vice-versa. E a gente quer o melhor para nós e para nossos filhos no futuro. Então, estão todos convidados. Muito obrigado, Zé Carlos. Voltamos aqui no Jogo do Poder na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zelan Costa e Silva e não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Até a próxima semana.